Olá, meus queridos, que a graça e a paz do nosso Deus estejam com todos vocês, conosco. Eu sou Cristiano Peço e você está no canal Mensagem de Esperança. Sempre uma mensagem para a tua vida, para o teu coração, uma mensagem que possa trazer alívio, paz, saúde e tranquilidade para o teu coração. Muito obrigado por você que tem visitado o nosso canal, por você que tem passado, por você que tem gostado, por você que tem ouvido aí os conteúdos. Eu tenho deixado muito louvor antigo assim, dos anos 80, 90, são antigos. Alguns filmes, algumas coisas legais aí para compartilhar. E às vezes, quando dá um tempo, a gente consegue colocar uma reflexão como essa que eu vou colocar hoje. Nós começamos aí uma breve reflexão, tá? É óbvio que a gente coloca uma síntese de um resumo, né, em algo que é extremamente rico e demoraria horas, talvez dias para a gente explanar da maneira que deveria, né? Mas nós temos falado de Lucas capítulo de número 15, ok? Mas antes de eu introduzir, de eu colocar essa mensagem, de eu disponibilizá-la ao teu coração, à tua vida, deixa eu orar para que Deus possa falar tanto comigo quanto com você, tá bom? Senhor, neste momento eu quero te agradecer, Pai, por mais uma oportunidade de estar trazendo mais uma palavra, uma reflexão sobre esse canal, sobre a vida daqueles que eu conheço, mas a grande maioria eu nem conheço, Senhor, e vai receber esta mensagem. Pai, o meu único pedido é que eu diminua e o Senhor cresça, que eu desapareça, o Senhor apareça, e que eu possa ser, Senhor, nesta simples mensagem, um canal de bênção sobre a vida daquele que me ouve nesse momento. Para esse homem, para essa mulher, para essa família, para esse filho, para esse pai, para essa mãe, ou seja, para quem quer que esteja ouvindo nesse momento essa mensagem. Pai, eu te louvo e te agradeço em o nome de Jesus. Amém. Eu tenho aqui dado uma breve passada sobre as parábolas de Lucas, capítulo de número 15. E na primeira parábola nós temos um homem que tem 100 ovelhas e perde uma e vai atrás daquela ovelha, vai buscar aquela ovelha. Ele tem um animal, ele perde aquele animal e ele vai buscar o animal. A segunda das parábolas é uma mulher que tem 10 dracmas perdida e ela perde uma. O primeiro tem um animal, o segundo tem um objeto e ela vai procurar aquele objeto. Mas agora nós não estamos falando de coisas, nós estamos falando de pessoas. Um pai tem 2 filhos e eu vou ler aqui para você, depois eu vou explanando, tá bom? Fica mais fácil. Continuou Jesus. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me da parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os bens, os haveres ou a herança. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos, para que guardassem os porcos, outras traduções, para que cuidassem dos porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. E então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi ele para o seu pai. E vinha ele de longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu, e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe no dedo o anel e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, e estava perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se, ok? Ora, o filho mais velho estava no campo quando voltava. Ao aproximar-se da casa, ouviu, guarde bem isso, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe
o que era aquilo? O que estava acontecendo? Ele lhe informou. Veio o teu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos te sirvo, sem jamais transgredir nem uma das tuas ordens, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, guarde bem isso, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu ao pai: meu filho, tu sempre está comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Gente, percebe uma coisa. Na primeira parábola, a gente está falando de um animal. Ele tem que buscar. No segundo caso, nós estamos falando de um objeto que a mulher perde dentro da sua própria casa e ela tem que procurar. Mas quando se trata de pessoas, a coisa é um pouco mais complicada. Esse pai então tem 2 filhos e o filho mais novo dele diz assim: pai, me dê parte da minha herança porque eu quero viver a minha vida. Algumas tradições, e até pela lógica, a gente deduz que pedir herança a alguém em vida é a mesma coisa que você desejasse que a pessoa estivesse morta. Porque a herança é algo para você usufruir dela assim que a pessoa parte, a não ser que a pessoa de bom grado te dê. Né? Próprio Provérbios vai dizer que a pessoa que busca uma herança fora do tempo, ela não passa a ser bênção na vida da pessoa. Né? Então esse filho faz: pai, eu quero parte da minha herança porque eu quero viver a minha vida. Eu quero sair da tua casa. Eu acho que aqui dentro eu não estou tendo privacidade. Eu acho que aqui dentro eu não estou tendo o meu espaço. Eu acho que aqui dentro eu não estou sendo feliz, pai. Eu quero ser eu. Eu quero que você me dê aquilo que me pertence, aquilo que é meu de direito, porque eu vou fazer a minha vida. Eu vou sair da tua casa, eu vou construir minha história, eu vou fazer o meu nome, eu vou fazer aquilo que eu acho que é certo eu fazer. Eu quero sair debaixo do teu domínio. As tuas ordens já não estão bem para mim, eu enjoei da tua comida, eu enjoei dessas roupas. É como se o filho dissesse: pai, eu não quero mais nada que o Senhor tem para me oferecer. Eu quero sair e quero construir a minha história da maneira que eu acho que tem que ser. O pai, sem dizer nada, repartiu igualmente as partes. O filho mais velho continua com o pai, e o mais novo, diz que a Bíblia, que depois de alguns dias, ele arruma suas coisas e vai para um lugar distante. Gente, quem vai para um lugar distante quer 2 coisas. Primeiro, não quer voltar. E segundo, quer ficar longe daqueles. Porque quando a gente quer ficar perto, por mais que a gente vá embora, a gente vai para perto. A gente não vai para longe. Então quem vai para longe, quem se distancia demais, é porque não quer contato. E assim esse menino faz. E a Bíblia diz que a parte da herança dele, ele não aplicou, ele não investiu, ele não teve sabedoria para trabalhar com os bens, com aquilo que ele tinha nas mãos. Primeiro, que ele viveu a vida dele achando que ele ia ter aquilo o resto da vida. E segundo, que ele construiu amigos a partir daquilo que ele tinha, não a partir daquilo que ele era. Perceba, quem são as pessoas que estão do teu lado? Será que as pessoas gostam de você por aquilo que você é ou por aquilo que você pode oferecer? Porque esse menino, ele pode até ter sido influenciado pelos amigos. Ô cara, sai da casa do teu pai, não tá legal, vai viver tua vida, vai viver tua história. Que é o que a gente ouve junto, né? Tamo junto, sou contigo, né? Tamo juntinho e misturado. Sai da casa do teu pai e tamo contigo. E ele sai cheio de dinheiro, cheio de posses, e ele vai então para uma terra distante. Chega ali naquela terra, ele precisa mostrar-se, ele precisa fazer novos amigos, ele precisa criar uma identidade. Não se esqueça, ele sai da casa do pai arrumado, limpo, cheiroso, com vestes, anéis, sandália. Daqui a pouco a gente vai discutir sobre tudo isso. E ele vai para uma terra. E eu imagino os banquetes que esse menino dava. Eu imagino que para agradar, ele chamava as pessoas, banqueteavam-se ali esplendidamente. A Bíblia diz que ele gasta muito com meretrizes, né? Deve ter pego mulheres de programa, garotas de programa, meretrizes, a Bíblia diz. E ele torra
toda a sua herança. E junto com a herança se vão os amigos. Junto com o dinheiro se vão aqueles que gostam de você. Junto com a herança se vão aqueles que falam: eu sou contigo, não abro, né? Aí vem a necessidade. E a necessidade traz a solidão. Porque muitas vezes as pessoas gostam de você por aquilo que você pode oferecer, não por aquilo que você é. Muitas vezes você perde a fama, você perde os amigos. Você perde alguma coisa, você perde junto os amigos. Estou dizendo, gente, amigos entre aspas, tá? Que é o que esse menino ouviu, porque às vezes nós ouvimos mais os de fora do que os de dentro. Porque a gente acha que os de fora são melhores do que aqueles que estão de dentro, nos aconselhando e nos acompanhando tantos anos. E aí vai dar ouvido para alguém que você conheceu há 5 minutos e você arrebenta a sua vida. Não é assim? Muitas pessoas passam. Quantos aí arrumaram relacionamento pela internet? Crianças que expõem o seu perfil por causa de ouvirem pessoas, né, que estão longe e não ouvir as que estão de perto, é que acontece muita coisa. E é o que ocorre com esse menino. Ele gasta tudo que ele tinha. E junto com a riqueza vão-se os amigos, vão a amizade, e o que sobra? A solidão e a necessidade. E agora ele tem que trabalhar para manter-se. É óbvio que ele sempre trabalhou. É óbvio que na casa do seu pai ele também trabalhava. Mas agora é diferente, porque agora ele não tem ninguém por ele. Ele quis construir a sua vida, a sua história. Ele achou que não estava bom na casa do pai. Já ouviu aquele ditado, a gente só dá valor quando perde? Pois é o que aconteceu com ele e muitas vezes acontece comigo e com você também. Porque às vezes não adianta alguém falar, a gente tem que passar. Você está entendendo? Não adianta alguém gastar 2 horas dando um sermão, a gente tem que passar. Lembra que eu falei para você? A primeira parábola, o homem vai atrás porque é um animal. A segunda é... a mulher perde uma dracma, tem que ir atrás, porque é um objeto. Agora, quando se trata de pessoas e a pessoa vira para você e fala: eu vou embora, eu vou sair, eu não quero mais saber, meu amigo, não adianta você pregar, não adianta você falar nada, não adianta você chorar, implorar. A pessoa pôs no coração e ela precisa ir, ela tem que viver o momento dela, bom ou ruim, é Deus quem vai decidir, mas ela precisa passar por aquilo. E esse menino passou. Ele então começa a procurar trabalho e o que ele encontra? Cuidar de porcos. E isso para o judeu é uma ofensa tremenda, porque o judeu não mexe com porcos. E o pior do que mexer, aquele menino gastou tudo, ele não deixou nenhuma reserva, ele não deixou nada. Eu acredito que o anel de família que ele saiu, que é o anel que continha o brasão da família, que ele dava autoridade, onde ele chegasse, ele mostrasse aquele anel, as pessoas diziam: opa, essa pessoa é de família. Porque ele tem uma identidade, ele tem uma característica. Ele então vende a sua identidade. Ele vende a sua característica talvez para poder pagar dívidas. Quando ele vai trabalhar ele já não tem mais nada. A única coisa que ele tem é fome. E ele começa a olhar aqueles porcos comendo e ele percebe que a pessoa dava comida para os porcos, mas não dava comida para ele. Às vezes você está passando coisas na tua vida que é Deus que está permitindo para abrir os teus olhos. E é como se eu visse Deus perguntar para você: até quando você vai quebrar a cabeça? Até quando você vai insistir nisso? E diz a Bíblia que aquele moço, ele desejava comer das alfarrobas dos porcos. Alfarroba é muito ao contrário do que as pessoas falam, não era lavagem, mas é uma planta, né? Uma folha. Em algumas regiões do Brasil tem alguns nomes diferentes, mas é uma planta, né? Uma folha, uma pelota, vamos dizer assim, não tem nada a ver com lavagem, mas era comida de porcos. Era coisa que os porcos estavam se alimentando. Ora, se o judeu não toca no porco, imagina comer o que o porco come. Aquele menino cai em si. Nessa hora é quando ele chega, o fundo do poço dele, gente, é quando ele vai cuidar dos porcos. O fundo do poço de cada um é diferente. O fundo do poço de cada pessoa é diferente. Às vezes o que é suportável para mim é o limite para você. Às vezes o que é o limite para você ainda é suportável para mim. Eu sei que ele chega no fundo do poço dele, que é justamente olhar para os porcos e falar: o que eu fiz da minha vida. Naquele momento ele põe a mão na consciência e diz assim: o que eu fiz da minha vida? E ele se lembra: na casa do meu pai estão cheios de trabalhadores como aqui. A diferença é que o meu pai respeita os trabalhadores. A diferença é que eles têm pão para comer.
Na hora do almoço eles são servidos com uma refeição. À tarde eles têm um cafezinho. À noite eles têm uma segunda refeição. E eu aqui, desejando comer a comida desses porcos. Será que já não basta? Será que você já não chegou no fundo do poço? Será que você não percebe que muitas vezes Deus não vai mandar ninguém atrás de você? Porque o animal, ele tem senso de direção apenas de dizer, eu estou distante. O objeto não consegue se mover, ele é um objeto. Agora a pessoa precisa tomar decisões. E o que ele faz? Levantar-me-ei, vou correndo para o meu pai, vou abraçá-lo, vou me jogar no chão e vou dizer, pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Recebe-me ao menos como um trabalhador. Sabe o que ele entende naquela hora? Que muitas vezes é melhor até você ser tratado como um trabalhador na casa do pai do que você ser tratado como qualquer outra coisa por aí. Aí eu te pergunto, o que você tem desejado? Valeu a pena? Eu pergunto para você. De repente, eu não estou falando de igreja, eu não estou falando de instituições. Eu estou falando de intimidade com Deus. Porque quando nós nos afastamos de Deus, a gente não quer nem ouvir falar. A gente não quer ler Bíblia, a gente não escuta louvor, a gente tem bronca quando alguém fala alguma coisa, a gente quer ficar quieto, a gente quer construir a nossa história, a gente quer fazer da maneira que a gente acha que deve fazer. Ou não é assim? Quantas pessoas que eu conheci, que se desviaram, que se afastaram, e muitas vezes quando eu estava exercendo o ministério itinerante ou ajudando em alguma igreja, eu ia lá visitar essa pessoa e falava, eu não tenho tempo, eu não quero falar, avisa que eu não estou. A gente sabe como é o processo com pessoas. E é por isso que esse menino põe a mão na cabeça e diz assim, o que eu devo fazer? Talvez ele perguntou, será que ninguém vem atrás de mim? Não, porque quando é pessoas você tem que esperar. Não adianta você ir atrás de quem não quer voltar. Você tem que sentar, esperar, orar, colocar nas mãos do Senhor e esperar. Vai fazer o quê? Aquele menino, ele levanta-se, ele toma uma decisão de levantar-se, levantar-me-ei, decido me levantar, vou até o meu pai, decisão, eu vou dizer para ele que eu errei, eu vou ter a humildade de falar, pai, eu errei, os meus conceitos, as minhas ideias estavam erradas, mas eu pensei, eu refleti, meu pai, e eu tô de volta aqui na tua casa, eu vou me jogar aos pés do meu pai, e eu nem ligo se meu pai me receber como um dos trabalhadores, porque o que importa para mim agora é largar esta vida de sujeira, é largar essa vida que eu estou vivendo aqui, desejando comer coisas que eu nunca comi, nunca passou na minha cabeça de comer enquanto eu estava na casa do meu pai, só que eu só fui entender isso quando eu saí da casa do meu pai. E eu vou dizer, recebe-me ao menos como um dos trabalhadores. Irmãos, eu imagino que naquela hora, do jeito que aquele menino estava, ele sai correndo. Menino, homem, ele larga aquilo, ele sai correndo. Ele, do jeito que tá, ele sai correndo. Sandália ele já não tinha mais, a sua roupa estava suja, o seu anel não possuía, e ele corre. Quando ele vai chegando próximo à casa do seu pai, eu imagino que aquele pai, todas as tardes, sentava-se na varanda, olhava o pôr do sol e perguntava-se, quando meu filho vai voltar? Quando será que eu vou ter a alegria de ver o meu filho entrar pela porteira, entrar por ali e vir me visitar? Talvez todos os dias o pai sentava na varanda no cair da tarde. E aquele dia não foi diferente. O pai estava num determinado lugar e ele olha alguém sujo, alguém despenteado, descabelado, alguém descalço, correndo na sua direção. Aquele pai não tem dúvidas. Ele levanta-se e sai correndo junto. Quando os dois se encontram, há um abraço, o filho tenta, pai, eu pequei contra o céu e contra ti. O pai falou, não quero saber. Pai, perdoa-me, trata-me como um dos empregados. É como se ele estivesse dizendo, pai, eu estou sujo. O pai dizendo, não me interessa. Pai, eu errei, não me interessa. Pai, eu falhei, não me interessa. Pai, eu quebrei a cara, não me interessa. Pai, eu me dei mal, não me interessa. O que me interessa, filho, é que você está aqui, você está sujo, você está fedendo, você está todo acabado, mas você está aqui nos meus braços. Graças a Deus que esse pai não é comum de algumas igrejas, né? Graças a Deus que esse pai não é como
alguns de algumas igrejas que poderiam abraçá-lo e dizer, antes do menino começar a falar, eu te avisei. Por que que muita gente tem medo de voltar para a casa do pai? Não é por causa do pai. Gente, o pai é uma benção. Agora o fã-clube é de doer. É o que eu digo, Jesus, ó, é um cara muito bacana. É o Senhor e Salvador. Digo com carinho, tá? Jesus é o Senhor e Salvador. Jesus é muito bacana. Mas o fã-clube é de matar. Aquele pai, se fosse de uma dessas igrejas que a gente conhece, ia dar meia hora de sermão para ele. Eu te avisei, Deus falou comigo, Xanaias, decanta labai, eu te falei porque tu não sei o quê. Né? Eu falei, eu sabia que tu ia quebrar, homem, eu sabia que tu ia quebrar a cara e agora ia voltar. Graças a Deus que o pai não pertence a nenhuma dessas igrejas. O pai o abraça com todo o amor, com todo o carinho e diz, filho, não me importa se você está sujo, não me importa se você está fedido, não me importa se você está acabado, o que importa é que você voltou para os meus braços, eu estou aqui ó, contigo, tu está comigo e agora a gente não se larga mais. Quando aquele menino achou que ele ia ser humilhado, o que que acontece? O pai olha para um dos empregados e diz assim, traz uma roupa nova, bota no meu filho, já vou falar disso. Traga um anel e coloque no dedo dele, e sandálias. Por quê? Primeiro, ele sai da casa do pai limpo e volta sujo. O pai o limpa com muito amor, com muito carinho. Imagina o pai pegando a melhor roupa, não era qualquer roupa. Ah, pega qualquer roupa que você achar lá, a primeira que você vê. Não, a melhor que tiver. A mais limpa, a mais bonita, que esteja passada, cheirosa, e coloca no meu filho. Ah, o anel, que era o brasão da família, que representa a autoridade, ele perdeu? Busca um anel novo e devolve a autoridade para o meu filho. Porque longe da casa do pai não tem sentido, não tem sentido ter autoridade. Longe da casa do pai não há o menor sentido em se ter autoridade. Mas quando se está próximo ao pai, a autoridade é restituída, é restaurada, é devolvida, é colocada de novo nas tuas vidas, na tua vida ou nas tuas vidas. Coloca nele uma sandália. Por quê? Porque naquela época só andava descalço quem era escravo. Sabia disso? Um costume da época. Se você visse uma pessoa descalça, você sabia que ela era escrava. O filho sai da casa do pai calçado e volta como um escravo. Porque afinal de contas ele quis fazer as coisas do jeito dele. O diabo sempre vai te oferecer o bom e vai te dar o ruim. Ele sempre vai te oferecer o céu e te dar coisas que não são legais. Vai te prometer tudo e não vai entregar nada. E é o que acontece com esse menino. Ele sai como um senhor, uma pessoa honrada, e volta como um escravo. E o pai diz assim, meu filho não é escravo. Ele pode ter errado, ele pode ter passado o que passou e foi preciso ele passar para entender que não há melhor lugar do que a casa do pai. E agora ele precisa ser restaurado da sua sandália. Ou seja, o pai o devolve a pureza, a limpeza. O pai devolve a sua inocência, a sua santidade. O pai devolve a sua identidade. O brasão da família. Agora ele podia dizer de novo, eu pertenço a algum lugar. Eu sou alguém. Ele sai como alguém e volta como ninguém. Já parou para pensar nisso? Agora eu te pergunto, as pessoas sabem, mas elas pagam para ver. Muitas vezes você sabe que se você for aonde você sabe que você vai quebrar a cara, você vai se dar mal, mas às vezes você paga para ver. E aí volta como escravo, mas o melhor disso é que o pai está lá para amar, para abraçar, para dar carinho. E aí vem a segunda parte. O pai manda trazer um novilho, eles matam, fazem uma festa, lembra? Que na ovelha perdida o homem chama os amigos e vizinhos e se alegra. A mulher chama as amigas e vizinhas e se alegra com a dracma que foi perdida e recuperada. E o pai não faz diferente. Ele chama os empregados, ele chama a família, ele chama todos. E começa a se dar uma festa naquele lugar. Sabe, meu irmão, enquanto você está passando na prova, muita gente não vai notar. Enquanto você está perdido, muita gente não vai atrás. Não espere que quando você saia de uma igreja, alguém vai ligar para você, porque junto com a igreja, meu querido, vão-se os irmãos, vão-se os amigos.
Viu? Por isso que a decisão de voltar para a casa do pai é tua e do pai. Óbvio que quando você chega, todo mundo, mas eu orei por você. É você e o pai. Tá entendendo? É você e o pai. Muita gente não vai te ouvir na prova, mas vai te ouvir no cântico da vitória. Você tá entendendo? Quando tocou a música, o segundo irmão que estava trabalhando, ele ouve a música, ele vê a dança e perguntou, mas peraí, o que está acontecendo? E um dos empregados disse, você não está sabendo? O teu irmão que foi embora voltou e o teu pai está feliz. Matou um novilho, está fazendo uma festa, está dando uma churrascada, está comemorando. Ao invés daquele irmão, preste atenção, ao invés daquele irmão se alegrar, ao invés daquele irmão ficar feliz, que é o que acontece muitas vezes, o que acontece? Ele vai tentar esfregar os pecados do irmão na cara do pai, dizendo, peraí, ele chega na casa e diz, ei, o que está acontecendo aqui? Meu filho, o teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. É motivo para dar glória a Deus, aleluia. É motivo para ver festa. Mas que festa? Ele errou. Ah, tá aqui, ó. O segundo irmãozinho da igreja, o profetinha. Mas peraí. Ele errou, ele gastou com prostituta, ele fez isso, fez aquilo. Será que o problema é o filho que foi ou o filho que estava na casa do pai? Porque o que estava na casa do pai até hoje não tinha entendido o que era misericórdia. Ele é religioso, ele é trabalhador, aparentemente uma boa pessoa. Mas o que ele tem de trabalhador lhe falta em misericórdia. O que ele tem em não sair, em acusar, em não sair da casa do pai, lhe falta em misericórdia. Jesus diz, misericórdia eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia. Sabe o que eu acho mais interessante aqui? É que aquele irmão, ao invés de se alegrar com o retorno do outro, ele se entristece. Ele podia falar, pai, eu te avisei, eu falei, quantas noites eu falei para você. E agora ele volta e o Senhor o recebe e o honra. É assim? Eu tô aqui há tantos anos te servindo. E o medo dele voltar e ocupar o púlpito de novo e pegar o meu lugar de pregação? E o medo dele voltar e me tirar aqui do instrumento que agora eu toco? Não, ele tem que ser humilhado. Ele tem que passar na prova agora, pai. Vamos esfolar ele, vamos provar. Pô, o cara já chega arrebentado, o cara já chega quebrado. Você está entendendo porque muita gente não volta para a igreja hoje? Muitas pessoas voltam para o pai, mas não voltam para a instituição. Porque o pai perdoa, a instituição condena. O pai abraça, a instituição põe para fora. Ah, Cristiano, pera lá. Calma lá, meu querido. Pera lá. Terceira carta de João, no capítulo 1, versículo 10, diz o seguinte. João está falando acerca de um mocinho chamado Diótrefes. Olha o que ele fala. Proferia palavras maliciosas e não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhia os irmãos, como os impedia os que queriam recebê-lo. De novo, proferia palavras maliciosas e não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-lo e os expulsa da igreja. Olha o que Diótrefes fazia. Quando os irmãos vinham, ele não estava satisfeito, ele não acolhia, impedia quem queria acolher e ainda botava para fora da igreja. Esse segundo irmão é um Diótrefes. É um Diótrefes todinho. O pai recebe, o dono da obra recebe, mas o fã-clube é de morte. Gente, tinha tantas lições para mim falar para vocês, principalmente do segundo filho. Principalmente do segundo filho. É aí que é dureza, né? Porque quando nós nos afastamos da casa do pai,
Aqueles que estavam no Facebook se vão? Aqueles que ligavam não ligam mais? Eu me afastei de instituições. Eu orei por pessoas 4, 5 anos da minha vida, sem cobrar nada. Nunca fui de cobrar. Pessoas que me acordavam 3 da manhã, 2 da manhã, não foi 1 ano, não foi 2, não foi 3, não foi 5, não foram 7, foram mais de 10 anos. E essas mesmas pessoas que eu orei, que eu dediquei tempo e tempo da minha vida deixando de dormir, tendo que acordar, trabalhar cedo no dia seguinte, quando souberam que eu tinha me afastado, se foram também dizendo, ele já não serve mais para mim. Você entende que as pessoas gostam daquilo que nós temos para oferecer e não de nós? Gostavam porque sempre tinha uma profecia, Deus sempre me usava de uma forma tremenda, poderosa, falava e acontecia, não era profetado e não tinha viés de pedir dinheiro, foi sempre tudo por amor. E uma coisa na minha vida eu aprendi, se você fizer tudo por amor, o Pai também vai te amar. Todos se foram, todos. Não pense você, ficou um pastor amigo meu, um pastor que manteve contato, respeito e carinho comigo até hoje. Não pense você, e olha que eu preguei no Brasil inteiro, viajei, Estados Unidos, que é onde eu moro hoje, preguei aqui, pelo menos umas 30, 40 igrejas aqui em cidades diversas. Não pense que alguém pegou o telefone e ao menos tentou entender o que estava acontecendo. Quando se vai, meu querido, a fama, se vão todos. Quando se vai o dinheiro, se vão todos. E quando decidimos sair, também se vão todos. Mas o pai tá ali, abraça. E o irmão não quer aceitar. Porque, aí agora eu me direciono para você. Quem era você na casa do pai? De repente você pregava, você cantava, você louvava, você orava. Por algum motivo desses da vida que não me interessa, e não interessa a ninguém, porque nós não lidamos com super-heróis, nós lidamos com seres humanos, que estão falhos a errar, a pecar. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Eu não estou falando com pequenos deuses, estou falando com pequenos pós que somos. O que você fazia na casa do pai? Agora eu pergunto hoje para você, tá valendo a pena? Faz aí uma reflexão, tudo que você passou, tudo que você viveu, tá valendo a pena? Ou será que tá na hora de você voltar para a casa do pai? Ou será que você não quer voltar e tá sem coragem? Ou será que você até tem coragem, mas você não aguentaria o segundo irmão? Talvez isso para você seja necessário. O mais importante é que o pai está te esperando. O pai está te aguardando. Mas por que o pai não vem atrás de mim? Porque você saiu, você volta. Está entendendo? Aquele irmão fica indignado. O pai olha para ele e fala assim, filho, você está comigo há tantos anos e você não aprendeu que tudo que é meu é teu? Você não aprendeu? Que fora a herança que eu já te dei, tudo que é meu é teu. Você está impedindo o teu irmão de entrar na minha casa, de ter comunhão conosco, de todos os dias a gente se sentar naquela mesa, na Santa Ceia. Será que você que é pastor, você não tem um pingo de sensibilidade de olhar para a tua igreja, ver que está faltando aquele irmão, aquela irmã, aquela pessoa, e não te dói no coração na Santa Ceia de ver que aquela pessoa não está ali? Ah, dizimista é assim, vai, 1 vem 10. Não é assim que o pai pensa. Aquele menino quando volta, ele não tem nada, ele não tem dízimo, ele não tem oferta, ele não tem nada. Ele tem o coração dele e a vida dizendo, pai, eu estou aqui, e é só o que o pai precisa. E muito pelo contrário, não é o menino que tem que dar, é o pai que dá. Porque como é que eu vou dar alguma coisa se eu não tenho? Ele volta, o pai restaura ele inteiro. O pai podia falar, precisa fazer uma oferta agora para você, né? Uma oferta de perdão. Gente, a pessoa já chega quebrada. E vocês, muitos, estão sendo diótrefes com os irmãos que querem voltar. Vocês não permitem, não tratam bem aqueles que querem recebê-los, vocês atrapalham quem quer ajudar e ainda põem para fora. Parabéns para você. Você está fazendo totalmente ao contrário do que o pai. O
Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu vou fazer uma oração, principalmente para você que está querendo voltar para os caminhos do Pai, para que o Senhor abençoe a tua vida, para que Deus te abra os caminhos, para que você possa retornar em segurança para a casa do Pai e voltar a ser a bênção que você era. Eu quero profetizar na tua vida que você vai voltar a ser a bênção que você era. Eu quero profetizar na tua história que você vai voltar a ser a bênção que você era. Pai, neste momento eu apresento todos aqueles, Senhor, que tiveram a oportunidade, a paciência, o carinho, o amor, a compreensão de ouvir esta mensagem, de ouvir essa ministração. Pai, eu apresento todos aqui que ouviram. Espero que essa mensagem toque no coração de várias pessoas. Toca no coração do filho, toca no coração daquele pai desesperado, toca no coração daquele irmão que não recebe bem. Senhor, toca nos corações e permita com que esse meu irmão tenha a oportunidade de voltar para a tua casa e ser chamado teu filho. Assim eu te peço, meu Pai, em o nome de Jesus, eu te peço por cada pessoa, em nome de Jesus. Queridos, eu espero que essa simples mensagem tenha abençoado a tua vida, tenha falado com você de alguma forma. Muito bem, eu sou o Cristiano Peço e semanalmente nós vamos colocar algumas mensagens, algumas reflexões aqui para vocês, para que a tua vida possa ser transformada, abençoada, para que esse canal possa ser uma gotinha no oceano, quem sabe para pegar na tua mão e dizer levanta, porque ninguém pegou na minha para dizer levanta, o Pai pegou. Mas eu quero agir diferente, eu quero ser aquela mão amiga, eu quero ser aquele ombro amigo que diz assim, olha, eu tô aqui, muitas vezes não posso estar perto de você, mas eu quero deixar uma mensagem para dizer para você que o Pai está te esperando. E o Pai já está do teu ladinho, é só vocês se abraçarem. É esse o meu desejo, em nome de Jesus. Queridos, beijo no coração de vocês. Muito obrigado. Deixa o seu like, ajuda bastante o canal. Deixa um comentário, né? Comenta o que você achou das reflexões. A gente vai trazer vários outros estudos, várias outras coisas, tá bom? Olha, Deus abençoe a tua vida. Fiquem todos com Deus.